Essas são comidas que foram inventadas por acidente. Primeiro, batatas fritas. Um chefe de cozinha estava recebendo muitas reclamações sobre as batatas que ele fazia. E ele, com a intenção de ser chato, resolveu cozinhar as batatas mais do que o normal. O problema foi que quando ele fez isso em 1853, as pessoas simplesmente adoraram o resultado. Próximo, o queijo. Há mais de 4.000 anos atrás, durante uma viagem longa, um comerciante árabe resolveu guardar um pouco de leite no estômago de uma cabra. Mas por conta do calor e das enzimas que tinham nesse estômago, esse leite acabou virando queijo e começou a se popularizar. Essa é a diferença entre as escolas ao redor do mundo. Primeiro tem a comida. No Brasil, os alunos comem um prato de arroz, feijão e alguma proteína. No Japão, a comida é bem normal, mas os próprios alunos usam avental e touca para servir seus colegas. Enquanto na Finlândia, eles normalmente têm duas opções de prato que incluem salada e uma bebida. Parece absurdo, mas também tem as regras. No Brasil, os alunos não podem utilizar o celular na aula e tem intervalos a cada 2 horas. No Japão, os alunos têm intervalos específicos para limpar toda a escola, incluindo os banheiros. Já na Finlândia, o celular pode ser usado se o professor permitir, e eles têm pausas para descansar a cada 45 minutos. Essas são comidas que foram inventadas por acidente. Primeiro, donuts. No século 17, a mãe de um menino queria fazer pães doces, mas estava com muita pressa. Por isso, a massa do centro acabou ficando crua e ela decidiu cortar o meio fora. E sem querer, ela acabou criando a rosquinha. Próximo, leite condensado. Há 100 anos atrás, durante uma guerra, um cientista percebeu que o leite que os soldados tomavam estava estragando muito rápido por conta do calor. Enquanto ele testava um método para fazer o leite durar mais, ele chegou em um resultado que os soldados adoraram, que depois começou a ser vendido no mercado. Brinquedos que salvaram vidas. Em 2016, algumas crianças estavam brincando com arminhas d'água quando elas perceberam que o apartamento em que elas moravam estava pegando fogo. Elas então começaram a jogar água no incêndio usando as pistolinhas. E quando os bombeiros chegaram, o fogo já tinha sido controlado pelas crianças. Em 2017, quando um casal brigou feio em casa, a mulher pegou uma faca para atacar o marido e ele, para se defender, pegou o objeto que estava mais perto, que era um sabre de luz de brinquedo. Por incrível que pareça, ele conseguiu se defender dos golpes da mulher e ficou bem. Como fazer o seu filho trabalhar? O seu filho tem 30 anos e só quer ficar jogando Roblox. Essas são crianças geniais que conseguiram enganar o sistema. Um garoto da 6ª série estava um dia na escola quando sem querer tocou em um chiclete grudado na cadeira. Ele ficou tão irritado que perguntou à professora se poderia ser pago para tirar todos os chicletes. Ela aceitou e disse que pagaria $5 para cada um que ele tirasse. Quando ele terminou a sala, o diretor descobriu e fez uma proposta para que ele limpasse todos os chicletes do refeitório. Depois de ganhar um bom dinheiro, ele teve uma ideia genial. Começou a vender chicletes para os outros alunos. Naturalmente, as pessoas começaram a colar chicletes embaixo das mesas e ele aparecia para limpar. Ele conseguiu ganhar um bom dinheiro até proibirem a venda de chicletes. Essas são pegadinhas que deram ruim pra caramba. Em 2001, um DJ na Inglaterra achou que seria uma boa ideia pregar uma peça nos fãs. Ele disse no show que viu um navio parecido com o Titanic em um lugar com penhasco alto. Então muitos foram até lá para ver o navio. Mas tanta gente se reuniu que parte do penhasco caiu. Felizmente ninguém se feriu, mas o DJ teve sérios problemas. Em 2003, nos Estados Unidos, um funcionário quis pregar uma peça no seu chefe, dizendo que a loja onde ele trabalhava estava sendo roubada. Antes que ele pudesse revelar que era só uma brincadeira, o chefe ligou pra polícia. Quando os policiais chegaram, viram que era uma pegadinha e o funcionário acabou sendo preso. Um homem levou um tiro na cabeça, mas a bala apenas o atingiu de raspão e se alojou em uma árvore próxima. Mais de uma década depois, esse mesmo homem estava cortando exatamente aquela árvore, mas ela era muito grossa, então ele decidiu usar dinamite. Ele amarrou 3 gravetos no tronco e acendeu o pavio, mas a explosão fez aquela bala, já com anos de uso, voar, atingindo-o novamente na cabeça e dessa vez o matou instantaneamente. Como sobreviveu uma noite na prisão? Primeiro, não entre em pânico e principalmente não comece a chorar, já que isso vai mostrar que você é um alvo fácil. Você deve parecer confiante, mas não muito confiante, para não irritar ninguém e levar uma surra. Em seguida, você deve achar que entrar para uma gangue pode ser uma boa ideia, já que você teria alguns aliados, mas isso chamaria a atenção da gangue rival e da polícia, o que seria terrível. Se você se meter em uma briga, tente se defender, mas jamais revide, pois isso pode te mandar para uma noite na solitária. Como conseguir roupas da Gucci de graça? Primeiro, vá até o pet shop e adote o gato mais raivoso que você encontrar. Leve o gato para casa e coloque ele na parede. Ele vai começar a arranhar e a parede vai se quebrar. Depois de 1 segundo, sua mãe vai aparecer e vai ver. Ela vai ficar brava e vai pintar a parede de novo. Quando ela terminar de pintar, role na parede bem rápido antes que a tinta seque. Vá até a loja da Gucci e fique parado ao lado de um manequim. Espere por 2 horas e a equipe vai vestir você com uma roupa. Agora você tem uma roupa da Gucci de graça. Se você ficar preso enquanto rasteja por uma caverna, comece
começa a girar o seu corpo o mais rápido que puder. Você vai conseguir perfurar a rocha e voltar à superfície. Se você for vegano e for convidado para ir em um churrasco que só tem carne, corte um pouco de grama do jardim. Desse jeito você não vai ficar passando fome. Se você for num restaurante em que crianças não pagam, não tente fingir que é criança pra comer de graça. Eles podem pedir o seu RG e vão descobrir a verdade. Se você tiver com uma espinha gigantesca na cara, pegue o maior ralador de queijo que você tiver e... Tá maluco? Jamais faça isso. Apenas passe uma pomada e espere ela sumir. Como se tornar invisível? Primeiro, vá ao supermercado e compre muita cola. Depois vá pra casa e despeje a cola no chão. Role na cola até ficar grudento. Vá até o lixão e colhe um pouco de comida em você. As moscas vão vir e vão colar no seu corpo. Agora vá pra floresta e fique lá por 3 horas. Os camaleões vão vir e vão comer as moscas. A língua deles vai ficar presa e eles vão ficar grudados em você. Agora você pode mudar de cor e ficar invisível. Como conseguir uma mansão de graça? Primeiro, procure o restaurante com a pior avaliação perto de onde você mora. Vá até lá e peça qualquer coisa do cardápio. Coloque a mão no bolso e pegue um kit de coleta de DNA. Como esse lugar tem a pior avaliação, eles provavelmente vão ter cuspido na sua comida. Colete uma amostra do prato e você vai ver que tem DNA humano. Ligue pro seu advogado e processe o restaurante pelo preço da mansão. Alguns soldados abriram a caixa de munição, mas encontraram apenas balas Tutsi. Acontece que balas Tutsi, na verdade, era um codinome para balas de morteiro, uma munição que os soldados precisavam com urgência. Mas o soldado que recebeu a ordem de comprá-las não sabia que se tratava de um codinome e acabou enviando os doces. A princípio, os soldados ficaram muito irritados, mas o frio congelou toda a comida que eles tinham e os doces serviram de alimento por mais de uma semana. Eles até as usaram para tapar buracos de bala, aquecendo elas e deixando elas esfriarem nos buracos. Os pais do seu amigo rico convidam você para um jantar chique. Faça isso para não passar vergonha. Silencie o seu telefone, coloque o guardanapo no colo e espere que todos sejam servidos antes de comer. Mas você tá confuso com todos esses utensílios diferentes. Lembre-se, pegue sempre de fora para dentro. Você pega o garfo e faca de salada pro primeiro prato e seu garfo e faca de jantar pro prato principal. Mas e a colher de sopa? Aparentemente você deve virar ela e pegar a comida apontando para fora. Por último, quando terminar, coloque os talheres em cima do prato e se inscreva no Universo Labs. Um menino pulou no cimento fresco para ganhar uma aposta com seus amigos, mas a máquina de cimento quebrou e acabou derramando tanto cimento que o cobriu até o peito. 2 operários tentaram ajudá-lo a sair, mas o cimento endureceu rapidamente, tornando impossível que ele movesse os braços e as pernas. Os bombeiros trabalharam por horas e usaram serras e martelos para retirá-lo. Depois de 5 longas horas, conseguiram cortar o cimento e o levaram rapidamente para o hospital. Enquanto o tratavam, descobriram que ele tinha queimaduras na pele provocadas pelos químicos do cimento. Os médicos usaram ferramentas de construção para remover o cimento solidificado e no final o menino sobreviveu. Se eu fosse colocado na Roma antiga, é isso que eu faria para sobreviver. Primeiro, você deve imaginar que seria só viver uma vida normal e comum, mas eles imediatamente iriam perceber que eu não falo a língua deles e não sei agir normalmente. Isso com certeza faria eles acharem que eu sou louco e tentariam me queimar na fogueira. Então eu olharia para qualquer pessoa na multidão e iria desafiar para um duelo no Coliseu. Antes do dia do duelo, eu iria recolher alguns ingredientes e fazer uma receita moderna bem simples e irresistível. Quando chegasse a hora, eu tiraria ela do bolso e ofereceria para o meu adversário. Ele iria gostar e faria os outros experimentarem. Então eu só teria que abrir uma rede de fast food medieval e viver assim. O cirurgião removeu uma grande parte do crânio do homem com a intenção de recolocá-lo mais tarde, durante uma cirurgia cerebral de emergência. Depois de várias semanas, o seu cérebro havia se curado e estava pronto para o pedaço de crânio ser recolocado. Mas a equipe do hospital não conseguiu encontrá-lo. Então, ao invés disso, usaram um pedaço sintético, que mais tarde ficou infectado, precisando de uma cirurgia adicional. E o hospital ainda cobrou $119 mil pelo pedaço sintético. O homem está processando o hospital por negligência, buscando uma indenização. Se acontecesse um apocalipse zumbi, é isso que eu faria para sobreviver. A primeira coisa seria correr diretamente para o museu mais próximo e ir para a seção de artigos medievais para pegar as armaduras, já que é praticamente impossível um zumbi morder elas. Em seguida, você provavelmente deve achar que as armas são a melhor opção para se defender, mas você vai ficar sem munição muito rápido e o som atrai mais zumbis. Por isso a melhor arma na verdade é um tênis, para te ajudar a correr mais rápido, e um lança-chamas só para garantir. Por fim, eu só teria que escolher um dos 2 melhores lugares para viver: uma montanha fria onde eles iriam ficar congelados, ou iria pro meio do mar, já que eles não sabem nadar. Essas são as 3 coisas mais raras já encontradas. Primeiro, o diamante vermelho. Foi descoberto por um minerador brasileiro em Minas Gerais. Ele pesava só cerca de 3 gramas, mas foi avaliado por impressionantes $20 milhões. O próximo, um fazendeiro colombiano encontrou pequenos barris azuis enquanto estava plantando. Quando ele chegou mais perto, descobriu que eles provavelmente pertenciam
pertenciam ao Pablo Escobar. E quando eles desenterraram, tinha 600 milhões de dólares em dinheiro. Mas em 2015, uma mulher caminhava por uma praia na Alemanha e encontrou uma garrafa misteriosa. Dentro tinha uma mensagem de 1906, prometendo uma recompensa para quem devolvesse ela para um instituto de biologia marinha. Golpes para ter cuidado quando for viajar. No México, cuidado com a taxa para turistas. Alguns restaurantes têm 2 cardápios, um com preços normais para moradores e outro com preços mais altos para estrangeiros. Você deve comer onde os preços são exibidos em um quadro atrás do balcão. Eles não vão poder mudar e vão ver que você tá esperto. Falando em esperto, nunca aceite jogar League 4 na Tailândia. Enquanto você tá em um restaurante, uma criança aparentemente inocente pode se aproximar, oferecer uma partida valendo uma pequena taxa. Você vai pensar que é só um garotinho e que vai ser super fácil vencer. A verdade é que essas crianças são mestres no League 4 e ganham em apenas alguns movimentos. Você conhece seu novo professor no primeiro dia de aula. Veja como você pode se destacar. Você escolhe sentar perto, mas não muito perto, porque aí você vai parecer o queridinho do professor. Você quer que eles saibam seu nome, então em algum momento você vai responder uma pergunta, provavelmente a segunda ou a terceira, mas você também quer fazer uma pergunta para mostrar que tá engajado. Tente fazer uma pergunta de porquê ou como, mas nunca pergunte qual é a lição de casa, porque aí você vai ser criticado. Mas depois da aula você vai se esforçar um pouco mais naquela primeira tarefa de casa. Nada de loucura, apenas 10% a mais para mostrar que você segue o bom senso. Esses são 3 golpes que turistas sempre caem. Na Tailândia, cuidado com o jogo do martelo. Em certos bares, o barman crava um prego na mesa com um único golpe e depois desafia você. Se vencer, ganha bebida grátis. Se perder, paga uma. Parece fácil, mas eles praticam centenas de vezes e você quase sempre perde. Falando em perder, cuidado com o golpe do tuk-tuk no sudeste asiático. Um tuk-tuk legítimo leva você direto ao destino, mas alguns oferecem corrida barata se você fizer uma parada na loja de um amigo, só pra dar uma olhadinha. Lá dentro, eles pressionam você a comprar joias e souvenirs caríssimos. Se você recusar, a corrida barata fica bem mais cara.